Vamos à nossa reflexão na palavra. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês lá no Salmo 111. Sim, com certeza. Boa indicação aí. O pessoal do louvor aí, ó. Pegar uns salmos para cantar na próxima. É uma boa aí. Boa dica. Salmo 111. Nós vamos mais uma vez aqui aprender pegar alguns princípios desse salmo. Calma, foi minha garrafa. Alguns princípios desse salmo e ver como nós aplicamos a oração, certo? Hoje eu destaquei alguns princípios aqui, que a oração é uma oportunidade para que a gente possa se alegrar no Senhor, ou uma oportunidade de nos alegrarmos no Senhor. Olhando para esse salmo, a gente vê que nós temos muitos motivos para, enquanto estamos orando, também ser um motivo de alegria. Olhando para o que o Senhor fez, como nós já vimos várias vezes aqui, o que nós aprendemos até agora sobre oração já é o suficiente para a gente orar e já ir em alegria. Destacando aqui o que nós vimos até agora nos Salmos. A oração é uma oportunidade de confiar e descansar no Senhor, nós vimos no Salmo 4. Depois nós vimos também que oração é uma oportunidade de contemplar a grandeza de Deus, Salmo de número 8. Depois, a oração é o melhor remédio em momentos de medos e dúvidas, Salmo de número 13. A oração é o caminho para confiar e adorar o Senhor, Salmo de número 16. A oração é o meio de colocar nossos desejos diante de Deus, Salmo de número 20. E na semana passada nós vimos que a oração ela é uma oportunidade para a gente louvar a Deus também, ou adorar, exaltar o nome do Senhor, no Salmo 33. Hoje nós vamos ver aqui no Salmo 111 que a oração também é uma oportunidade de alegria. Não é aquela coisa que a gente vai, parece aquelas meditações, né, que você vai lá e fica sério e tudo, e tem que ser algo monótono. Pode ser também um momento de alegria, diante de tudo que nós vimos e sabemos a respeito do que Deus fez e do que Ele prometeu fazer. Não há como não se alegrar por meio da oração. Não há como nós irmos para a oração e não termos alegria. Claro, não é aquele... Nós não vamos estar alegre ou feliz o tempo inteiro. Vai ter momentos de dificuldades, de tristeza também que nós vamos sentir. Mas na oração é uma grande oportunidade também para a gente se alegrar no Senhor. O salmista coloca aqui a alegria do seu coração em oração enquanto contempla os feitos de Deus e a confiança no que Ele fará no futuro. Vamos ver aqui o Salmo de número 111. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre. Instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O Senhor, o seu louvor permanece para sempre. Amém. Interessante aqui, irmãos, nesse salmo, que desde dessa sequência do salmo de número 105, a gente vem vendo que
o salmista está colocando algumas coisas que o Senhor já fez. Desde lá de Gênesis, foi o salmo que a gente até leu no culto passado, o pastor Timóteo deu algumas pinceladas no Salmo 105, até o versículo 15, e ele está mostrando o que o Senhor fez no seu povo. Você vai ver que você pega desde o Salmo 105, ele vai vindo mostrando, desde Gênesis, passando pela história, mostrando o que Deus fez através de seu povo. E aqui, chegando no Salmo 111, não é diferente. Aqui ele não fala especificamente quais são as obras que ele está louvando ao Senhor, como nos outros. Que ele mostra como Deus cuidou de Abraão, Isaac, Jacó, José, como Deus tratou o seu povo lá no Egito. Vai mostrando especificamente na história. Aqui ele já é de modo mais geral, já vem, parece que já passou mais daquela parte de aflição, e ele vai louvando ao Senhor e se alegrando no Senhor pelo que ele tem feito. O versículo 1, o salmista começa colocando diante de Deus o seu desejo de adorar o Senhor, juntamente com aqueles que são servos de Deus. Ele começa trazendo esse desejo, um convite, né, ou uma expressão mais alta de louvor que é colocado nos Salmos, que é esse aleluia. De todo o coração louvarei ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Ou seja, é algo que não é somente superficial. Ele está louvando ao Senhor, ele está adorando ao Senhor de uma maneira alegre, porque o seu coração está alegre diante de Deus ou está disposto a adorar o Senhor. Não é algo somente superficial, mas é de todo o coração. E aí, quando chega nos versículos 2 ao 6, a primeira sessão que a gente vai ver, ele coloca alguns motivos de por que ele quer adorar o Senhor ou se alegrar no Senhor. Vejamos o versículo 2. Ele começa mostrando assim: grandes são as obras do Senhor. E a gente vê, nos versículos 3a, a primeira parte do versículo 3, em suas obras a glória e majestade. No versículo 4a também ele diz, a primeira parte do versículo 4, ele fez memoráveis as suas maravilhas. Não é um tipo qualquer de obra, não é aquelas obras que qualquer pessoa faz, um milagre qualquer que se faz. Qual é a referência que a gente tem? Se alguém puder abrir e ler Êxodo, o capítulo 8, versículo 16 até o 19, vai mostrar a terceira praga lá no Egito. E a gente vê ali que os magos lá do Egito também, eles fazem algumas obras, alguns milagres. Você vê que quando Moisés e Arão ele está fazendo ali aqueles feitos que o Senhor mandou, a primeira praga e depois a segunda praga, quando chega na terceira praga, que os sábios do Egito tentam fazer a mesma coisa, eles não conseguem. É o que o salmista está colocando aqui, que as obras do Senhor, elas não são obras que qualquer pessoa consegue fazer, são obras maravilhosas, obras grandiosas, obras que o Senhor faz para todo mundo ver. E aí, o capítulo 8, os versículos 18 e 19, se alguém puder ler, Êxodo 8, 18 e 19, vai mostrar mais claramente o que o salmista está querendo dizer aqui com essas obras majestosas ou obras grandiosas do Senhor. Êxodo 8, 18 e 19. Quem achar pode ler. Essa é a diferença. Obras ou coisas grandiosas, muitos homens, muitas civilizações, reis, conseguiram fazer, mas as obras do Senhor, como o salmista está dizendo aqui, em suas obras, a glória e majestade. As suas obras ele faz memoráveis, as suas maravilhas ele faz memoráveis. Ou seja, o que muitos reis fizeram durante a história, muita gente esqueceu. Mas perceba o que aconteceu no Egito. Até hoje é contado. Até hoje a gente sabe que foi Deus que fez aquilo ali. Os próprios sábios do Egito reconheceram. Olha, isso aí tem dedo de Deus. Nós não conseguimos fazer, nós só conseguimos ir até aqui, porque isso aí tem dedo de Deus. Obras grandiosas, eles reconheceram isso. E o salmista começa mostrando isso aí nos versículos 3 e versículo 4. Quando chega na parte B do versículo 3 ainda, ele diz assim, e a sua majestade permanece para sempre. E a sua justiça permanece para sempre. O pastor Timóteo explicou muito bem a respeito da justiça e do juízo de Deus 2 domingos atrás.
a justiça de Deus, ou não é uma justiça qualquer, não é aquela justiça passageira, transitória, que muda de acordo com o entendimento de alguém. Não, a justiça de Deus, quando Deus exerce juízo, é uma justiça que ela é eterna. Se Deus resolve exercer juízo, assim como ele fez com Sodoma e Gomorra, foi a justiça que ele determinou e ele fez. Se Deus resolve da mesma maneira nos perdoar, ele exerce justiça, cravando nossos pecados lá em Jesus, ela é determinante, não é algo que vai mudar. Deus ele exerceu justiça quando ele pregou seu filho na cruz. Da mesma maneira, Deus exerceu justiça quando ele condenou muitos povos. Não é uma justiça que muda, não é uma justiça que ela, de acordo com o entendimento de alguém, ela pode mudar. Daphne, mais que ninguém pode saber disso, né? Que existe, dependendo do juiz, ele pode entender uma coisa, outro ele pode entender outra. Deus não. Quando Deus, a justiça de Deus, ela é uma justiça eterna, é uma justiça que não muda. E o salmista está louvando ao Senhor por causa disso. Na parte B do versículo 4 e o versículo 5, diz assim: bondoso e compassivo é o Senhor, ele dá sustento aos que o temem. O salmista aqui, e também na parte B ainda diz, sempre se lembra da sua aliança. O salmista aqui está mostrando que o Senhor ele é bondoso, o Senhor ele é compassivo, ele é que dá sustento aos que o temem. Quer dizer que aqueles que o temem em algum momento não podem passar dificuldades? Não é isso que o texto está querendo dizer. O que o salmista está dizendo aqui, e ele está louvando ao Senhor, exaltando ao Senhor, é que ele sabe que o sustento que aqueles que o temem têm, vem de Deus. Da mesma maneira que a gente viu que nos momentos de dificuldades, quando o salmista também sabia que Deus estava ali. Ele está louvando ao Senhor pela bondade de Deus, pelo que Deus tem feito, pelo que Deus tem dado a ele. Como a gente sabe, quando a gente passa por algum momento de dificuldade, Deus está no controle de tudo. Do mesmo modo, tudo que a gente tem, a gente sabe que é Deus que nos dá. E o salmista está mostrando aqui que Deus não somente ele sustenta aqueles que o temem, mas ele também não se esquece da aliança, mostrando aqui, apontando mais uma vez lá para Abraão, que Deus foi aquele que sustentou Abraão, sustentou Isaac, sustentou Jacó, José e todo o povo dele durante essa peregrinação até aqui. Quando chega aqui no versículo 7, diz assim: as obras do Senhor, as obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. O salmista começa louvando ao Senhor, porque as suas obras, elas não são obras qualquer, mas são obras verdadeiras. A gente vai ver alguns versículos aqui que pode nos levar melhor a entender isso. No versículo 8, ele ainda diz assim, pegando a parte final do versículo 7, fiéis são todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, muitas vezes usado pelo salmista, especialmente lá no Salmo 119, como preceitos, não é algo que é transitório, não é algo que é passageiro, é algo que é verdadeiro e algo que se mantém. Eu queria que uma pessoa abrisse lá no Salmo 19, só volta mais um pouco, e quem puder também no Salmo 119, Salmo 19, Salmo 19. No Salmo 19 é o versículo 7, e no Salmo 119 é o versículo 96 e o versículo 160. Nós vamos ver aqui quando o salmista fala a respeito dos preceitos do Senhor. Quem achar o Salmo 19, o versículo 7, pode ler. O que o salmista está dizendo aqui, a lei do Senhor, os preceitos do Senhor, ele é perfeito, ele não contém erros, e ele é fiel. Então, isso aqui reforça mais uma vez a linguagem geralmente usada nos salmos para os mandamentos, ou a lei de Deus, né? Nós não tínhamos toda a escritura como a gente tem hoje aqui, mas o que eles tinham, a lei de Deus, era algo perfeito, era algo que eles conheciam como perfeito e fiel, não podia falhar aquilo que Deus tinha falado, e era perfeito, sem nenhum defeito que eles entendiam aqui. Salmo 119, o versículo 96.
Olha, esse versículo é fantástico. Toda perfeição, por mais que você olhe e veja, faz uma coisa muito bonita, ele é limitado. Mas quando o salmista reflete nos preceitos de Deus, ou nos mandamentos de Deus, não tem limite. É algo sensacional, fantástico de se olhar a respeito da palavra de Deus. Outro versículo ainda, o versículo 160, no Salmo 119. Esse também é um versículo para mim que é sensacional, fantástico também. O que ele está dizendo aqui é que todas as palavras do Senhor, elas são verdadeiras. Não existe nada na palavra de Deus, assim como o Senhor Jesus fala lá no João 17, né? Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Assim também como Paulo vai instruir Timóteo na palavra do Senhor, lá em 2 Timóteo 3, versículos 15 até o 17. Então, quando a gente vê aqui o salmista se alegrando ou encorajando aquelas pessoas que estavam recebendo esse salmo de ver os preceitos do Senhor, que são fidelidade e retidão, eles são sem instabilidade, ou seja, eles são estáveis, eles são constantes. Não é algo que uma hora é verdade, uma hora é mentira, uma hora é verdade. Não. Os preceitos do Senhor, eles são sempre estáveis, eles são sempre retos, eles são sempre fiéis, eles são sempre mantidos na verdade. E aí chega no versículo 9, a gente vê aqui que o Senhor é o Deus que providenciou a redenção que o seu povo necessitava. Até aqui, o salmista não entendia a revelação completa. Certamente ele estava olhando lá para o Egito, ainda, como eu falei, que nessa seção maior do Salmo aqui, ele está contando a história do povo de Deus, e Deus providenciou a redenção do seu povo. É uma linguagem bem vista lá no livro de Êxodo, a redenção, ou o pagamento do Senhor para tirar da escravidão. Certamente isso aqui a gente pode apontar para o que o Senhor Jesus fez pela gente também. Deus foi que providenciou todo o trabalho por meio de Jesus Cristo para a nossa redenção. Não muda, apesar de o salmista não saber tudo o que ia acontecer, né, ainda, pela questão da revelação progressiva, mas a gente sabe. E a mesma afirmação que o salmista fez aqui, a gente pode fazer também. Que ele diz assim: enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o nome do Senhor, é o seu nome. A gente pode fazer a mesma afirmação quando olha para Jesus, quando olha para o que Jesus fez. E ele providenciou a nossa redenção, ele fez todo o trabalho completo, e o seu nome é santo e tremendo. E o salmista termina o salmo aqui, convidando o povo a temer a esse Deus. Ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Linguagem também bem presente em Provérbios. E aí ele diz: revelam prudência todos os que o praticam. Praticam o que? O temor do Senhor, de temer ao Senhor, de olhar para o Senhor como um Deus santo, um Deus que merece temor, um Deus que merece que nós busquemos viver em santidade por causa dele. E aí ele diz: o seu louvor permanece para sempre. Não tem como a gente olhar para um salmo desse daqui, irmãos, ver todo esse relato do salmista, ele colocando aqui diante dele a sua oração, e a gente não se alegrar, não tem como. A gente vê tudo que o salmista está colocando ali, a história do que Deus fez, os feitos do Senhor, a palavra do Senhor, a redenção que o Senhor fez com o seu povo e continua a fazer até hoje. Não tem como a gente não se alegrar. Não tem como a gente ir para a oração, não tem como a gente se colocar diante de Deus, não se alegrar com isso. Olhando para o que Deus fez, olhando para o que Deus tem feito e olhando para o que Deus prometeu fazer, não tem como a gente não se alegrar em Deus. Então, no momento em que nós vamos para a oração, no momento em que nós estamos colocando tudo que nós pensamos, tudo que nós desejamos, tudo que nós queremos agradecer, todos os nossos desejos diante de Deus, nós sabendo quem é o Deus que nós estamos orando, não tem como a gente ir triste, não tem. Por mais que nós estejamos em uma situação triste, no momento em que a gente vai lá diante de Deus, nós podemos nos alegrar, pois sabemos quem é o Deus que está nos ouvindo. Não estamos orando ao léu, não estamos orando ao alento, não estamos orando a alguém que talvez vá nos escutar. Nós estamos orando a alguém, ao Deus que criou todas as coisas.
ao Deus que dirigiu a história, ao Deus que nos deu os seus mandamentos, ao Deus que providenciou redenção para nós e ao Deus que nos dá o privilégio de chegar até Ele em oração. Não tem como a gente não ficar alegre diante disso. Então, a oração, os momentos de oração, é um momento para a gente ir em alegria diante de Deus. Mais uma vez eu reitero, cristianismo é a única religião, para colocar a palavra para ser entendível, que tem um Deus pessoal. Qualquer outra religião que você vai procurar entender a história ou aprender sobre, as pessoas não têm certeza de que existe alguém ouvindo lá. Ou de que elas são suficientemente boas para que Deus os ouça, o Deus deles. Nosso Deus não, nosso Deus nos escuta quando a gente peca e vamos a Ele arrependido. O nosso Deus nos escuta quando a gente está triste, o nosso Deus nos escuta quando a gente está alegre, o nosso Deus nos escuta em momento de perda, em momento de ganho, o nosso Deus nos escuta. E esse é um motivo de nós irmos até Ele em alegria, em confiança e gratidão pelo que Ele tem feito. Esse salmo é um salmo que a gente deveria começar as nossas orações. Aleluia! De todo o coração louvarei ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Esse é um salmo que a gente deveria sempre lembrar nas nossas orações, que a gente deveria ir em alegria nas orações, que as orações não deveriam ser algo monótono, né? Só a gente chegar lá e colocar nossas orações diante de Deus como se estivesse cumprindo somente uma tarefa. Mas deve ser algo prazeroso, alegre, de confiança no nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu grande amor, com que nos amou. Obrigado pela Tua palavra, que é santa, que é infalível, que é estável, reta, pura e fiel. Que o Senhor nunca nos deixe esquecer disso, ó Deus. Que nós possamos ir sempre em oração, sabendo quem é o nosso Deus. Sabendo que o Senhor nos ouve, que o Senhor é um Deus que é compassivo quando pecamos, que o Senhor é um Deus bondoso quando ganhamos alguma coisa, que tudo vem do Senhor, que o Senhor é um Deus soberano quando perdemos algo, que o Senhor é um Deus que governa todas as coisas quando nós não entendemos tudo. Nos ajude, Senhor, sempre a ir a Ti, em confiança, em alegria e, acima de tudo, ó Deus, sabendo que as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Nos ajude, Senhor, em tudo que formos fazer e nesse tempo agora que teremos de agradecimento e oração. Em nome de Jesus. Amém.